Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo em parceria com a DHI. Nesse webinar nós falaremos sobre como resolver problemas complexos de ondas em portos e terminais. O apresentador do webinar de hoje sou eu, Rodrigo Andrade. Eu sou engenheiro sênior da Hydroinfo, já participei em diversos projetos na área marinha no Brasil e no exterior, e muitos deles utilizando ferramentas de modelagem como suporte a projetos, a operação portuária. Antes da gente iniciar o tema desse webinar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Hydroinfo. A Hydroinfo é uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos. Nós oferecemos soluções relacionadas com água para diferentes projetos que se estabelecem em ambientes aquáticos, tais como mares, costas, rios, lagos, águas urbanas. O nosso suporte ele acontece nas diversas etapas do empreendimento, desde a concepção, passando pelo projeto, licenciamento, operação. Nós temos uma ampla experiência na aplicação de modelos computacionais, em especial os desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI, que a Hydroinfo representa com exclusividade aqui no Brasil. Agora vamos passar aqui pelos tópicos que nós vamos cobrir nesse webinar. Primeiro, vamos falar sobre os problemas de ondas complexos que ocorrem em portos, como é que esses problemas eles são usualmente resolvidos. Vamos mostrar quais são os tipos de modelos computacionais de ondas utilizados em projetos, operações portuárias, e quais são as aplicações usuais desses modelos. Vou fazer uma introdução ao Mach 3 Wave FM, um novo modelo de ondas desenvolvido para a DHI. Passar rapidamente pela formulação e quais são os recursos dessa ferramenta, como ela foi validada e alguns exemplos de aplicação para a solução desses problemas complexos de ondas. Vamos mostrar também como o Mach 3 Wave ou outras ferramentas de onda podem ser combinadas a outras soluções para você otimizar projetos portuários e operações portuárias. E ao final vamos ter um espaço para perguntas. E afinal, quais são esses problemas complexos de ondas que nós precisamos resolver quando a gente fala em projetos e operações portuárias? Bem, um desses problemas é a arrebentação. A arrebentação é um processo bastante complexo, né? Possivelmente todos aí já sentaram à beira da praia e já perceberam as ondas se arrebentando, e elas se arrebentam de formas diferentes. Então, né, dependendo da característica da onda e da característica do fundo, você tem formas de arrebentação diferentes. Então, em fundos mais planos, você vê ondas perdendo energia ou arrebentando, desde de áreas mais afastadas até chegar na costa. Quando você tem, por outro lado, fundos mais inclinados, essa onda ela é capaz de chegar com mais energia e aí, consequentemente, arrebenta de forma diferente, chega com uma altura maior, arrebentando de uma forma diferente, né? E que algumas pessoas talvez não saibam é que essas ondas também elas podem se arrebentar em áreas mais profundas. Então, a depender da SBUT dessa onda, é uma relação entre a altura e o comprimento de onda, essa arrebentação pode acontecer em áreas ao largo, né? E isso pode ser relevante em por exemplo, alguns portos localizados em águas profundas. Um outro processo também complexo e altamente não linear é a wave run-up, ou espraiamento. Isso acontece tanto uma onda que se arrebenta ou espraia na face da praia, ou
né, ao longo de um talude, de uma estrutura de enrocamento. Então, esse efeito, esse fenômeno, você tem acelerações verticais consideráveis do fluxo. Então, é um processo bastante complexo. Essas ondas também, elas podem, né, espraiar ao longo de uma estrutura de proteção do porto e também galgar essa estrutura, ou seja, quando tem um fluxo atravessando o topo dessa estrutura, pode afetar a área interna do porto. Então, esse galgamento também é um outro problema, um processo complexo. A gente também tem a transmissão de ondas que acontecem através de estruturas do porto. Então, essas ondas, quando elas são transmitidas, elas podem gerar agitação no interior do porto também. E nos interessa conhecer como é que acontece essa transmissão das ondas. Aqui é uma imagem um pouco, digamos, catastrófica, né, que ilustra como ondulações extremas, como as geradas por uma tempestade, elas podem causar danos no interior de um porto ou a marina. Mas existem diversos processos complexos que ocorrem no interior de uma bacia portuária que podem afetar as operações. Estamos falando de reflexão das ondas, em estruturas, cais de tracação, difração, interação entre ondas, ressonância. Então é importante conhecer esses processos. E um outro processo complexo também é a resposta das embarcações atracadas a essas condições de ondas, não somente de ondas, correntes, ventos, enfim. Então, esse processo ainda é mais complexo quando você tem múltiplas embarcações atracadas interagindo entre elas. Então, é importante conhecer e resolver bem esses problemas para que você consiga dimensionar a sua estrutura, né, o seu sistema de amarração, para ter operações mais seguras. E como é que esses problemas eles são usualmente resolvidos? Ainda hoje é comum que projetistas já recorram a formulações baseadas em dados experimentais e observações de campo. Então você tem manuais clássicos como o Shore Protection Manual, né, bem, hoje em dia conhecido como Coastal Engineering Manual, do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Então eles fornecem manuais como esse, fornecem equações que ainda são utilizadas por projetistas, mas que muitas dessas equações elas não se aplicam a todos os casos, né? E aí você precisa muitas vezes confirmar os seus cálculos. Uma forma de confirmar os resultados dessas formulações é através de modelos físicos. Então, é comum utilizar canais de ondas, bacias, tanques, quando você vai para simular estruturas offshore. Então, quando você deseja verificar os seus cálculos, otimizar o dimensionamento dessas estruturas de proteção, sistema de amarração, só que você estabelecer um modelo físico é geralmente caro e também demorado. Quando você quer simular, por exemplo, cenários ou, né, estruturas diferentes, então toda vez tem que fazer modificações nessa estrutura, esse modelo físico, isso demanda custo, esforço, tempo. Então, nesse sentido, os modelos computacionais eles vêm sendo cada vez mais utilizados para essas análises. Então, você tem hoje em dia capacidade computacional, né, ela teve uma melhora significativa. Então você consegue hoje simular muitos desses fenômenos e processos complexos que antes você só conseguia resolver com modelos físicos, consegue hoje resolver com modelos computacionais de forma muito menos custosa e muito mais rápida. Então falemos desses modelos computacionais para resolução de ondas. Existem diferentes tipos de modelos, em diferentes escalas, para resolução de diferentes problemas.
Então, quando se deseja, por exemplo, obter uma estatística de longo termo para determinar parâmetros de projeto, é usual você utilizar modelos espectrais. Esses modelos eles descrevem a evolução do espectro de energia de onda numa escala macro, usualmente acima de, né, quilômetros. Mas esses modelos eles são baseados na teoria linear de ondas. Exemplos são o Mike 21, o SW, o SWAN, muitos também utilizam. Então são exemplos desse tipo de modelo. Já quando você quer resolver problemas na escala do porto, aí nós estamos falando em dezenas de quilômetros ou dezenas de metros, aí é usual você utilizar modelos que resolvem a fase da onda e são capazes de resolver efeitos não lineares. Então, modelos que utilizam, por exemplo, a formulação de Boussinesq, como o Mike 21 BW, são utilizados para essa finalidade. Então, através desse tipo de modelo, você simula, ao invés de simular séries históricas de onda, você simula um estado de mar. E aí o problema você resolve numa escala de horas. E aí, quando a gente quer resolver algum detalhe específico, né, numa escala de metro, né, para resolver um problema altamente não linear, aí a gente pode recorrer a modelos de CFD, né, esses modelos de VOF, que chama, né, Volume of Fluid. Só que nesse caso, né, devido à complexidade essas simulações, você acaba utilizando resoluções muito finas, quando você quer simular eventos de minutos de duração, podem levar dias ou semanas para serem executados. Então, aqui, se a gente ordenar os principais modelos marinhos em um eixo de complexidade, a gente tem, então, no topo, modelos mais rápidos e simples, usualmente aplicados em domínios maiores, e abaixo, os modelos mais lentos e complexos, aplicados em domínios pequenos, né? E aqui à esquerda a gente vê os modelos determinísticos de ondas, como o Mike 21 SW, o Mike 21 BW, né, o Boussinesq. Poderiam ser outros modelos, né? Eu mencionei aí o SWAN. Do outro lado, a gente tem aqui modelos de fluxo, né, que resolvem as equações aí de conservação da quantidade de movimento, conservação da massa, para resolver escoamentos em superfície livre. Exemplo, o módulo hidrodinâmico do Mike 21, Mike 3, aplicado a águas rasas, ou seja, com as equações elas têm aproximação da pressão hidrostática. E a gente repara que tem uma lacuna entre esses modelos mais simples, digamos assim, e os modelos mais complexos. Então foi justamente com a intenção de preencher essa lacuna que a DHI desenvolveu um modelo Mike 3 Wave FM, que é um modelo totalmente linear, não linear. Então, que ele resolve as equações de Navier-Stokes, mas com uma descrição mais simples da superfície. Ele é quase um modelo CFD, mas, né, não resolve a superfície livre como os modelos CFD ou VOF resolvem. Então, imagine se você tivesse acesso a um modelo como esses, que permitisse simular a agitação marítima em portos e terminais para qualquer campo de onda, ondas curtas geradas localmente, swell, ondas de infragravidade ou até mesmo tsunamis. Uma ferramenta que permita lidar com processos não lineares de transformação
de ondas em áreas costeiras, até mesmo, né, na zona de arrebentação. Uma ferramenta que também permita lidar com ondas offshore, né, maiores, que forneça a cinemática da onda, que você pode usar para calcular os esforços que atuam nessas estruturas. Uma ferramenta que também permita simular galvamento, né, transmissão, reflexão dessas ondas em estruturas impermeáveis e porosas. Então, isso tudo você consegue fazer através do Mach 3 Wave. Então, vamos dar uma olhada aqui no que está por trás do Mach 3 Wave. Então, o que ele faz, basicamente, é resolver as equações da Navier-Stokes para o escoamento 3D, sem a aproximação da pressão hidrostática. Então, o que significa isso? Significa que o modelo ele resolve essas acelerações verticais do fluxo, que em muitas aplicações, né, em corpos d'água naturais, a gente considera desprezíveis, ou seja, comparado com as acelerações do fluxo no plano horizontal, né, o que acontece na vertical é usualmente desprezível na grande maioria dos casos. Mas em alguns casos, né, com desses processos complexos que eu mencionei anteriormente, esses deslocamentos verticais eles são significativos e não podem ser desprezados. Então, né, o Mach 3 Wave vem com a intenção de resolver justamente esses processos. Então, o modelo no modelo as equações de Navier-Stokes elas são discretizadas utilizando volumes finitos, com um esquema de captura de choque em que esses fluxos da interface são calculados utilizando um solver de Riemann aproximado. Então, esse esquema de captura de choque ele permite que uma simulação robusta e estável de fluxos que envolvem esses choques ou descontinuidades, como arrebentação, saltos hidráulicos. Então, isso é essencial quando você quer modelar, por exemplo, ondas na zona de arrebentação ou estruturas porosas. Então, esse solver de Riemann ele é necessário para você controlar a dissipação da energia da onda, desse processo de arrebentação. Sem esse solver, você não consegue dissipar energia rápido o suficiente. Né? E aí isso pode gerar instabilidades numéricas e estourar o seu modelo. Então, aqui, ainda sobre essa questão de arrebentação de ondas, é importante reforçar que ele não é um modelo de CFD, um Volume of Fluid. Né? E, consequentemente, ele não resolve a quebra da onda como a gente vê na realidade, né? Quando a gente vê aquela onda arrebentando com aquela curvatura na superfície, que aquela curvatura é justamente quando as velocidades das partículas na superfície da onda, elas ultrapassam a celeridade da onda. Então você acaba tendo uma frente instável e gerando aquela curvatura. Só que o modelo, na verdade, ele resolve essa arrebentação de uma forma mais simples, mas ele preserva as características da arrebentação da onda. E quais são os principais recursos, né, da perspectiva de um usuário da ferramenta? A primeira dela é a utilização de uma malha flexível, né, assim como outras ferramentas da família Mike. Né? Então, utilizar uma malha flexível te dá como o próprio nome diz, uma flexibilidade para trabalhar com geometrias complexas. Então, você consegue, numa região, por exemplo, uma zona de arrebentação, utilizar uma resolução maior, já que você precisa resolver bem esses processos, e em áreas mais afastadas, utilizar uma resolução mais grosseira. E aí a malha flexível também permite que você, em geometrias, em contornos complexos, você consiga uma melhor ajuste, né, ou a representação dessas geometrias. E aí, combinando, né, uma resolução maior numa área de maior interesse com uma resolução mais grosseira numa área de menor interesse, você tem um desempenho computacional
melhor. Então aqui, esse slide aqui tem um exemplo de como é que uma malha em elementos triangulares e quadrangulares podem ser combinados para a construção da malha. Aqui tem uma série de recursos do Mike Trace Wave, então ele permite que você modele o escoamento em ondas de gravidade totalmente não lineares e dispersivas. Fornece a cinemática 3D, o que isso é muito importante quando você quer dimensionar, por exemplo, os esforços que atuam sobre uma estrutura. A forma como essas ondulações são geradas, ele permite que você gere uma quantidade muito grande, né? Ou seja, diferentes formas, estados de mar, espectros, isso tudo de uma forma muito amigável e estável. O fluxo de trabalho é muito rápido e fácil, então para você posicionar zonas esponjosas, porosas, o modelo isso aí é feito de forma bastante simples. Consegue simular através o escoamento através de meios porosos também, galgamento, inundações costeiras, isso tudo é possível através de um mecanismo de alagamento e secamento que é muito bem resolvido através do modelo. E por ter essa formulação mais simples da superfície, você consegue resolver esses processos como arrebentação de forma muito mais rápida do que um modelo CFD, digamos, convencional. O código é altamente paralelizado, então isso, né, você tem uma melhora de desempenho computacional significativo. Para quem é usuário de outras ferramentas do Mike, ele tem uma interface fácil com outras ferramentas, o que ajuda bastante quando a gente fala de consultoria, né, o tempo para você preparar as informações, processar, conversar com outras ferramentas, isso é fundamental. E é um modelo que ele já foi testado, validado em diferentes projetos, né? Tanto de pesquisa como projetos comerciais. E como é que o Mike Trace Wave ele se compara com outros modelos de onda? Como eu falei anteriormente, ele não é um modelo volume of fluid, ou seja, ele não consegue resolver essa arrebentação, essa curvatura da onda e depois toda aquele spray né, que a gente vê na realidade, né? E como um modelo de volume of fluid ele consegue resolver. Então ele resolve a superfície da água de forma simples através de uma função de altura. Então, consequentemente, ele não consegue resolver esse splash, esse spray, como resolve um modelo CFD convencional. E se existem modelos similares ao Mike Trace Wave? Sim. Aqui eu mostro dois exemplos, né, o Swash e o NH Wave, que são dois modelos desenvolvidos em universidades, ambos de código aberto. Não são de malha flexível, mas sim de grid cartesiano, mas que não possuem uma interface amigável, né, como tem o Mike Trace Wave. Tecnicamente, entre esses dois modelos, o NH Wave ele é o que mais se assemelha aí ao Mike Trace Wave. E a pergunta que se faz, a gente pode confiar nos resultados do modelo? Bem, a resposta é sim. O modelo já foi testado extensivamente contra experimentos de laboratório e casos reais. Para quem interessar, o relatório de validação do modelo está disponível online. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos em que ele foi testado, comparado com outras ferramentas. Aqui uma comparação do Mike Trace Wave, que é a série temporal aqui da esquerda, com o OpenFOAM, que é um modelo de CFD né, bastante utilizado. Os resultados do OpenFOAM estão à direita.
e os dois comparados com medições em uma bacia 3D, que é o resultado em preto. Então, aqui para diferentes sensores de onda posicionados nessa bacia. O que a gente vê é que o Mike 3 Wave ele consegue resultados tão bons, ou em alguns casos até melhores do que os obtidos com OpenFOAM, mas a ferramenta de CFD é muito mais custosa computacionalmente. Então, o que a gente vê é que, na verdade, o método VOF, o Volume of Fluid, ele requer refinamentos muito detalhados em torno da superfície do fluido e que eleva muito o custo computacional. Então, o Mike 3 Wave, por usar um método mais simples para resolver essa superfície, ele consegue ser muito mais rápido. Aqui um outro exemplo de arrebentação e run-up, um espraiamento em uma praia plana. Aqui a gente vê ondas regulares se aproximando de uma praia levemente inclinada. E os resultados da direita, eles mostram perfis da contracorrente que é gerada durante essa arrebentação, esse espraiamento, em 8 posições diferentes, começando desde o largo, vai passando, aproximando da arrebentação e após a arrebentação. E os resultados que se obtém para o Mike 3 Wave são muito semelhantes ao que se obtém para um modelo de CFD convencional. Aqui um outro exemplo de um tsunami gerado por um deslizamento submerso. Aqui tem uma comparação entre resultados experimentais em vermelho, os resultados do Mike 3 Wave em preto e os resultados do Mike 3 hidrostático, com aproximação hidrostática. Então, o que a gente vê é que, de fato, o Mike 3 Wave consegue se aproximar muito mais do que é observado, e o Mike 3, por ter essa limitação de não conseguir resolver essas acelerações verticais, ele acaba não resolvendo a transformação dessa onda gerada. Aqui um experimento do escoamento através de uma estrutura porosa, uma barragem porosa. Então, à esquerda a gente tem um nível d'água mais elevado e à direita dessa estrutura um nível d'água mais abaixo. Então, o experimento é justamente ver como é que esse fluxo acontece uma posição onde se tem um nível mais elevado para uma posição com um nível d'água menos elevado. Então a gente vê aqui nesse conjunto de resultados à direita que o modelo consegue representar muito bem a elevação da superfície em diferentes instantes. Agora eu vou mostrar aqui 2 testes de galgamento em uma seção de quebra-mar, que foram reproduzidos experimentos realizados nesses artigos que eu menciono aqui no slide. Então, o primeiro experimento é o galgamento através de uma estrutura impermeável. Então, aqui foram feitas simulações de ondas irregulares e o modelo ele foi discretizado através de 10 camadas verticais. Mas o resultado semelhante se obtém para 5 camadas. Então a gente consegue ver bem como o modelo resolve o galgamento e a transmissão depois dessa onda após a estrutura. E o gráfico abaixo a gente consegue enxergar como teve uma boa previsão do galgamento, comparando com as observações do experimento. Agora é importante dizer que esse é um modelo que não resolve o spray, que pode acontecer em alguns galgamentos, mas ele consegue quantificar esse fluxo de água através do topo da estrutura.
Agora aqui o segundo teste é galgamento através de uma estrutura porosa, novamente ondas irregulares que foram simuladas. Aqui no caso o modelo foi discretizado com 30 camadas verticais, com um refinamento maior próximo da superfície. E novamente o que se viu aqui, o modelo em geral ele prevê o galgamento de forma correta, com os resultados aí levemente subestimados para as ondas curtas, né, desse espectro que foi simulado. Bem, o Mach 3 Wave também pode ser utilizado para estudar a agitação no interior do porto. Né? Normalmente a ferramenta que a gente utiliza muito quando você quer resolver de fato bem esses processos na bacia portuária é o Mach 21 Bucinesco, né? Modelos que utilizam essa formulação, não modelos, por exemplo, que utilizam a teoria linear, porque esses não conseguem resolver muito bem esses processos dentro do porto. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de aplicação do Mach 3 Wave. Aqui vocês podem ver a malha que foi utilizada para representar o domínio, né, a bacia portuária. E aqui o resultado da simulação, né, o campo de ondas gerado na bacia portuária. Nesse caso aqui o modelo foi resolvido aí com uma malha com resolução espacial entre 5 e 10 metros, né, na malha horizontal, e verticalmente foram utilizadas 3 camadas sigma. E aqui nesse slide a gente vê os resultados do modelo, a comparação tanto com as observações de resultados, né, as medições realizadas em modelo físico e a comparação com os resultados obtidos através do Mach 21 BW, né, o modelo do Cinesc. Então a gente vê que, né, são várias estações, vários sensores de onda instalados dentro da bacia portuária. Esse gráfico ele mostra justamente a comparação ao longo desses sensores. E a gente vê que o Mach 3 Wave, assim como o Mach 21 PW, consegue resolver muito bem essas ondas quando comparadas com as observações, né, do modelo físico. Agora é claro que o Mach 3 Waves ele é um modelo 3D, e ele acaba sendo mais lento do que o modelo Mach 21 BW. Nesse caso específico aqui, os resultados foram obtidos através do BW, foram obtidos com uma velocidade 5 vezes maior do que o Mach 3 Wave. Então, assim, a pergunta que se faz é: quando é que eu devo utilizar um ou outro modelo? Aqui estou falando o Mach 21 BW e o Mach 3 Wave, mas poderia ser um outro modelo que utiliza uma formulação de Bucinescu e um outro modelo que utiliza uma formulação, né, resolve as equações do escoamento sem aproximação hidrostática. Então, assim, para estudos de agitação, digamos, convencionais, né, onde de fato eu estou resolvendo alguns processos não lineares, o modelo, o Mach 21 BW, o modelo Bucinescu, ele ainda é mais utilizado, pode ser utilizado sem perder qualidade. Isso principalmente por causa do seu desempenho computacional. Então você consegue resolver muito mais rápido, e se esses efeitos, né, que não são não lineares, eles não forem tão relevantes, ainda vale a pena você utilizar uma ferramenta como o Mach 21 BW. Mas quando você já parte para resolver processos mais complexos, onde essas não linearidades elas são relevantes, então simulações em águas profundas, quer resolver processos complexos aí na arrebentação,
envolvendo espraiamento, galgamento de estruturas, onde você quer resolver, por exemplo, a cinemática da onda e determinar os esforços dessas ondas nessas estruturas, aí sim é mais apropriado a utilização do Mach 3 Wave. E aqui eu vou mostrar como é que a gente pode combinar uma ferramenta capaz de resolver essas condições de ondas com outra capaz de resolver a resposta das embarcações atracadas. E com isso você consegue dar mais segurança às operações do porto, né? Então esses modelos de ondas que eu mostrei anteriormente, eles podem ser combinados ao Mach 21 Marine Analysis, que é um software para resolver a resposta, o movimento dessas embarcações em resposta às condições ambientais. As condições ambientais podem ser correntes, ondas, ventos. E com isso você pode dimensionar e otimizar um sistema de amarração, visando reduzir o tempo de paralisação do berço, sem sacrificar a segurança da operação. Então aqui, de forma bem rápida, eu vou dar uma visão geral do que é o Mach 21 Marine Analysis. Ele resolve a equação do movimento da embarcação em todos os 6 graus de liberdade. Ele resolve isso no domínio do tempo. Tá? Calcula a resposta da embarcação com base no modelo 3D exato de qualquer geometria de casco da embarcação, né? E ele consegue calcular essas forças de difração de onda a partir de campos de ondas incidentes não lineares e não uniformes, ou seja, campos de ondas gerados seja através do Mach 21 PW ou do Mach 3 Wave, campos de correntes que eu posso gerar através de um outro modelo hidrodinâmico, eles, né, variáveis no tempo e no espaço, podem ser inseridos para que você resolva da melhor forma possível as condições ambientais e, consequentemente, resolva bem a resposta da embarcação a essas condições ambientais. Aqui eu mostro 2 exemplos de aplicação. Aqui à esquerda, os movimentos gerados por uma embarcação passante. Então, nesse caso aqui, o que a gente, essa aplicação da esquerda que a gente normalmente utiliza um modelo hidrodinâmico para gerar essas ondulações causadas pela embarcação passante, e aí, consequentemente, utiliza o Marine Analysis para simular a resposta da embarcação a essas ondulações. Aqui à direita que a gente mostra são os movimentos do navio gerados aí pela combinação de efeitos de ventos, ondas locais, swell, ondas de infragravidade. Falando em ondas de infragravidade, aqui eu apresento um outro exemplo, né, onde a gente consegue ver, no caso, essas ondas de infragravidade são essas cores esverdeadas, né, essas colorações aqui, indicadas aqui à esquerda. Então, essas ondas de infragravidade são ondas geradas no oceano, possuem períodos mais longos, né, de 25, 250 segundos. Lá fora, eles possuem altura, né, pequena, mas pode atingir algumas alturas relevantes, aí da ordem de metros, próximo da costa, né, especialmente em condições de tempestade. Então, muitas vezes você precisa incluir essas ondas quando quer analisar a resposta dessas embarcações atracadas aí num berço. Então, aqui nesse gráfico aqui de baixo, essas ondas de infragravidade são justamente essas de mais longo período apresentadas no gráfico inferior. E aqui eu mostro outros exemplos, né, em que o Mach 21 Marine Analysis pode ser combinado a outras ferramentas
para simular a resposta de estruturas flutuantes, múltiplas embarcações amarradas, em operações chip-to-chip, por exemplo, em terminais de regasificação, né? E foi uma ferramenta que já foi aí validada através de diversos experimentos e projetos, e vem sendo utilizada em projetos de operações portuárias no mundo inteiro. Então, para a gente concluir esse webinar, aqui um resumo. Então, o que a gente conheceu, né, através desse webinar, que sabe-se que existem ferramentas que possibilitam resolver processos complexos de onda, como arrebentação, run-up, né, o espraiamento, galgamento, interação onda-onda, reflexão, outros fenômenos complexos que acontecem dentro da bacia portuária. E o Mike 3 Wave é a ferramenta que possibilita fazer isso de forma rápida, né, comparado com outros modelos de CFD convencionais. Você pode utilizar essas ferramentas, né, de ondas, ferramentas para simular a resposta de embarcações, para você, né, para auxiliar no correto dimensionamento das estruturas e na realização de operações portuárias com segurança. O que é preciso, então, é saber escolher a ferramenta correta. Então, como eu mostrei, existem diferentes tipos de modelos de ondas, cada um capaz de resolver, né, um processo diferente, e possuem finalidades diferentes. Então, você precisa saber escolher, saber quando uma ferramenta é mais adequada para resolver um problema específico, e aí aplicá-la de forma a obter o melhor resultado. Então, antes da gente abrir o espaço para perguntas, eu quero só informar sobre os nossos próximos 2 webinars na área marinha. Né? Em maio, a gente vai ter um webinar que vai falar sobre como reduzir a sedimentação em áreas portuárias. E em junho, um webinar sobre digitalização portuária. Então, em breve, a gente vai ter as datas definidas, e quem tiver interesse pode acessar o nosso site www.hydroinfo.com.br para fazer as inscrições. Então eu vou abrir o espaço aqui para perguntas, e também já deixo aqui na tela os meus contatos, para quem quiser também depois enviar alguma pergunta por e-mail ou entrar em contato com a gente. Ok?